Botou, né? Boa noite, meus irmãos. É muito bom voltarmos à nossa casa. É uma atividade semanal, mas cada vez que a gente chega aqui, reencontra os amigos, sente-se bem recebido, tanto pelos companheiros encarnados, naturalmente pelos amigos que nos assessoram, nos guiam na atividade. Então, sempre com alegria que eu digo sejam bem-vindos mais uma vez à nossa Sociedade Espírita Renovação. Nós vamos dar início à atividade, como de hábito, pela prece. Nosso Senhor Jesus Cristo. Ao iniciarmos a atividade da noite, Senhor, seja a nossa prece mais uma vez de gratidão pela oportunidade que se renova de aqui estarmos nesse ambiente simples, mas de tanto valor espiritual para cada um de nós. Quando aqui chegamos, esquecemos as nossas dificuldades do dia, nos envolvemos nos abraços dos amigos e mergulhamos nesse mar fluídico que a espiritualidade nos propicia, fortalecendo-nos, encorajando-nos, renovando as nossas forças para que enfrentemos as dificuldades do mundo e as nossas próprias dificuldades íntimas. Que essa assistência espiritual jamais nos falte e que cada um de nós faça por onde justificar tanto amor, tanto carinho que os amigos nos dedicam. Rogamos a Jesus a sua assistência para o nosso palestrante e para cada um de nós, de maneira que a mensagem atinja o seu objetivo de nos esclarecer, de nos orientar para que continuemos a nossa jornada sob as bênçãos do Mestre Jesus. E a esse querido amigo, Mestre querido de todas as horas, que recorremos mais uma vez para que permaneça conosco nesse instante e por todo sempre. Que assim seja. A palestra da noite está a cargo do nosso sempre querido Armando Menezes. Armando, essa figura simpática de fala simples, fala fácil, sempre nos traz uma visão diferente das suas palestras, das suas conclusões evangélicas, que ele nos traz como poucos, com tanto conhecimento, com tanta facilidade de expressão. Assim, vamos receber mais uma vez de coração aberto o nosso Armando Menezes. Boa noite, pessoal. Hoje é a estreia do nosso gramado aqui, já foi a estreia. Já foi a estreia, né? Estamos de gramado novo aqui. Bonito visual, né? Sempre deixando a nossa Sociedade Espírita Renovação mais aconchegante, né? Que a gente possa encontrar aqui esse aconchego para os nossos corações e essas instruções dos nossos superiores que aqui comparecem para nos inspirar, nos ensinar. Essa oportunidade maravilhosa que nós temos na nossa abençoada doutrina espírita, que muitas vezes nós não temos ideia do quanto ela é valiosa nas nossas vidas. O quão sagrada é a oportunidade de nós termos essa doutrina nas nossas vidas. Às vezes a gente vem para uma palestra, eu não sei se eu vou, não sei se eu não vou, não sei se está chovendo, tem em casa, pega uma pipoquinha, né? A gente pede uma pizza, a gente inventa vários outros programas, né? Uma esfirra, né? E vamos curtir esse friozinho em casa,
Quando chegar no verão, a gente vai. Mas não temos ideia do quanto é importante nós aproveitarmos essa oportunidade que é a doutrina espírita nas nossas vidas, mesmo porque as demais doutrinas religiosas, apesar de seu inestimável valor, que cada uma delas possui, é claro, pois que a melhor religião do mundo é aquela com maior capacidade de transformar os corações, de mais nos aproximar de Deus. E, claro, as formas de manifestar a nossa fé e o nosso amor em Deus são tantas quantas as fases evolutivas do espírito imortal. Mas para nós, que já queremos um pouco mais, que sabemos da existência de Deus, da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos, princípios básicos de todas as religiões, ainda que a comunicabilidade dos espíritos seja posta de forma indireta em muitas religiões, mas eis que ainda aquelas que evoquem Deuteronômio, ainda aquelas que evoquem a proibição do contato com os espíritos, na vida cotidiana, no exercício delas próprias, falam da aparição desse ou daquele santo, da conversa com o Espírito Santo, lembrando que a comunicabilidade dos espíritos não se fez apenas nas Escrituras, mas que é necessário que se dê na nossa vida cotidiana. Pluralidade das existências, ao contrário do que possamos imaginar, pois estamos em um país católico, cristão, evangélico, mas a pluralidade das existências é crença solidificada na esmagadora maioria dos habitantes do planeta Terra. No entanto, a pluralidade dos mundos habitados, esse princípio que faz tanta diferença nas nossas vidas, que nos foi colocado por Jesus a que não turbássemos os nossos corações, nos afirmando dessas muitas e infinitas moradas que o Pai nos oferece, faz a diferença grande nas nossas vidas. No estudo da doutrina do Cristo, no estudo da doutrina espírita, esse princípio básico da doutrina espírita nos faz que nós possamos romper as barreiras acanhadas dessa visão unicista da Terra, da vida como começo, meio e fim, apenas aqui no planeta Terra. Então nós podemos, pelo nosso pensamento e mesmo pelo nosso sentimento, transpor essas barreiras acanhadas da matéria, da única morada, e podemos então viajar pelo que pensamos e pelo que sentimos, pelas diferentes moradas do Pai. E para que nós consigamos alcançar a condição de merecedores, para que tenhamos condições de habitar essas outras moradas muito mais felizes. Eis que a doutrina espírita não fala apenas daquilo que nós precisamos saber. A doutrina espírita não nos fala apenas do aspecto religioso, posto na doutrina de Jesus, que nos liga ao Criador. Fala-nos também do aspecto filosófico dos ensinamentos do Cristo. Fala-nos também dos aspectos científicos, das leis que regem essa relação do mundo material com o mundo invisível. E por que tantas vezes não entendemos que, apesar de tanto conhecermos quando nos dispomos a estudar, não compreendemos o porquê de não conseguirmos sair de nós mesmos, das nossas multimilenares e teimosas imperfeições.
Porque não conseguimos ser fiéis como gostaríamos aos princípios básicos, aos ensinamentos, aos mandamentos de Jesus. Pois foi que ele mesmo nos disse, em João, que aquele que guarda dos seus mandamentos, esse é o que verdadeiramente o ama. E por que tantas vezes não conseguimos ser fiéis a esse amor? Porque nos falta essa fidelidade em tantos momentos das nossas vidas. Aliás, tão importante é que nós, em pensando, em refletindo na razão de não conseguirmos ser exatamente fiéis ao Cristo, nos faz pensar, afinal de contas, se não o somos, apesar de desejarmos muitas vezes, por que não conseguimos? Afinal de contas, somos fiéis a exatamente o quê? A nossa fidelidade se faz presente na nossa vida cotidiana para quem? E essa é a pergunta do nosso estudo de hoje à noite. Nós vamos pensar, cada um de nós, todos nós aqui presentes, a quem somos fiéis? Essa é uma pergunta, gente. Meu Deus, vocês não são fiéis a ninguém? Ninguém aqui é fiel? Rosana, você é fiel a quem? A Deus. A quem mais? Tá bom, gente. Vocês estão... Eu acho assim, é um peso muito grande. A Rosana, ela sabe, né? Ela fala, mas a Rosana é estudiosa. Aí a gente pensa, não, mas espera aí, essa é a Rosana, né? Eu não vou dizer que eu sou fiel, né? Será que eu sou mesmo fiel a Deus? Eu até quero, mas sou mesmo. Então vamos mudar a pergunta? A quem vocês querem ser fiel? Vocês têm a intenção de ser fiéis? A quem vocês gostariam de ser fiéis? A Rosana já falou, só ela que vai falar. A quem? Jesus. Quem mais? Vem a importância de nós refletirmos sobre isso? Quem mais nós somos fiéis? Ninguém aqui é casado, né? Não? Ninguém casado. Ninguém é fiel ao cônjuge. Somos ou não? Vocês estão em dúvida? Somos fiéis aos cônjuges. Quem mais? A família. Família. Somos fiéis à família. Pai, mãe. Nós mesmos. Você falou? Nós mesmos. Somos fiéis a nós mesmos? Irmãos, mesmo que o nosso coração tenha a vontade sincera de ser fiel a Deus, a Jesus, ao cônjuge, aos pais, ao que aprendemos, aos nossos valores, aos nossos filhos, ao nosso trabalho. Mas nós somos muito mais fiéis a nós mesmos do que nós podemos imaginar. A nossa fidelidade a nós mesmos, ela é exercida nos momentos mais críticos das nossas vidas. É nesses momentos que nós precisamos avaliar para onde está a nossa fidelidade. A quem nós somos fiéis nos momentos mais críticos, nos momentos de transformação, nos momentos de aflição
nas nossas vidas a quem nós somos fiéis. Então, um outro exercício, que dessa vez vocês podem cumpri-lo em silêncio. Esse exercício. Pensando lá no fundo do pensamento de vocês. Mas em lembrando que nós temos, todos nós, o que nós costumamos chamar de uma caixa de ferramentas, onde, diante de um problema, nós abrimos essa caixa de ferramentas e tiramos tudo daquilo que está lá no âmago do nosso ser, que são esses momentos mais críticos e de aflição. Nós temos uma resposta emocional diante desses momentos críticos pelos quais todos nós passamos na vida. E, claro, cada um vai manifestar esse seu íntimo, ainda que ele não seja exteriorizado, mas manifestar no sentido de vir à tona nos nossos corações, nos nossos pensamentos, em áreas diferentes da nossa vida. Porque muitas outras áreas nós já temos conquistas sólidas alcançadas. Lembremos-nos da proposta de Kardec no capítulo 3 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, quando classifica os mundos em 5 categorias. Nós estamos na segunda categoria, já às portas do início da transformação para a terceira categoria, o mundo de regeneração, o mundo regenerado. Não estamos mais nos mundos primitivos. Já temos conquistas íntimas que nos facultam a possibilidade de viver em um mundo de provas e expiações como a Terra, mas já no início da transformação para um mundo de regeneração. Portanto, nós temos sim as nossas conquistas. O convite de Santo Agostinho, na questão 919 de nosso Livro dos Espíritos, quando lembra Sócrates, o sábio da antiguidade, que nos disse que para o nosso progresso seria tão importante conhecêssemos a nós mesmos, nesse caminho de nos conhecêssemos, o convite de Sócrates, de Santo Agostinho, de forma alguma é que nós nos olhemos tão somente nas nossas imperfeições. Ao contrário, antes da questão 919, é o próprio Kardec que, na questão 906, nos motiva a que nós reconheçamos quando façamos a escolha certa. Para que nós consigamos identificar as vitórias sobre nós mesmos que vamos alcançando na nossa vida cotidiana. E nos lembra Kardec que esse é um fator motivacional muito grande, porque em sentindo a alegria da vitória sobre nós mesmos, nós podemos alcançar forças, confiança, autoconfiança, motivação para que alcancemos outras vitórias. Apenas completa Kardec, na questão 906, que uma vez que nós saiamos por aí espalhando das nossas conquistas e das virtudes que possamos aprimorar, uma vez que nós espalhemos e falemos sobre elas outros, incorreremos em outro grave erro. Vaidade, orgulho, absolutamente contrário ao caminho do progresso que nós precisamos seguir. Mas nós temos essas conquistas. Nós já temos muitas conquistas em muitas áreas das nossas vidas. Claro que a Terra não é escola que nos faculte caminho para a perfeição, como nos diz Kardec na questão 192 do nosso Livro dos Espíritos. Aqui não é a escola para que saiamos, ainda que alcancemos o grau máximo possível de evolução na Terra, mas daqui não sairemos como espíritos puros. Portanto, as virtudes que nós venhamos a desenvolver aqui na Terra, elas não são alcançadas exatamente em grau máximo. Mas em muitos desses campos diferentes da nossa vida, nós já temos virtudes solidificadas em nós.
em que nós não caímos mais. Cada um de nós, averiguando o seu coração, os seus pensamentos, o que sentimos, nós vamos verificar que nós temos sim conquistas sólidas dentro de nós. E precisamos reconhecê-las também. Não espalhá-las, mas reconhecê-las. Mas e aquelas outras que nós ainda estamos em estado incipiente? Aquelas outras que ainda estão começando, virtudes, a se desenvolver dentro de nós. E mais ainda, e as imperfeições? Aquelas que nos afastam de Deus ou que nos fazem permanecer tal qual ainda somos. Olhamos, muitas vezes, para os escândalos a que Jesus se refere, tão comuns na Terra, e até às vezes nem entendemos, meu Deus, mas eu não sou um grande corrupto, eu não sou um grande adúltero, eu não sou um corrompedor, porque eu não sou um assassino, porque eu ainda faço parte de um mundo que me parece tão inferior. É porque na escola de ensino fundamental, onde costumamos dizer que estamos, porque os mundos primitivos seriam um jardim de infância, os regenerados seriam como um ensino médio, os mundos ditosos de vida imaterial seriam como as faculdades, e os mundos da mais alta categoria, divinos ou celestes, como nos propõe Kardec no capítulo 3 de nosso Evangelho, morada de espíritos puros, bem distantes de nós, nesse caminho, em não estando mais lá no início, lá no jardim de infância, mas, ainda assim, numa escola de ensino fundamental, muitas são as matizes, muitos são os graus de desenvolvimento nessas escolas. Nós temos alunos do primeiro ano e alunos do agora é nono, né? Nono ano, já próximos de passar para o ensino médio, para mundos mais adiantados. Portanto, o que ainda nos prende, o que ainda nos torna repetentes desse nono ano? Porque, ainda que nos reconheçamos tão distantes daqueles espíritos que habitam a Terra, ou as almas, também espíritos, que são almas, são espíritos encarnados, mas em falando um todo, tanto das almas, espíritos encarnados, quanto dos espíritos propriamente dito, nós ainda vamos ter na Terra habitantes do primeiro ano, que notadamente são recém-saídos da fase de mundos primitivos e vão ter comportamentos escandalosos para nós mesmos, que em estando... Em que ano mesmo nós estamos? Não é 2025, gente. Estou tentando que ano do ensino médio, do ensino fundamental. Alguém aqui... nono. Gente, maravilhoso. Porque às vezes nós perguntamos, as pessoas dizem, eu estou no primeiro ano. Meu Deus, primeiro ano é quem é assassino, quem é corrupto, como assim você está no primeiro ano? Se estivesse no primeiro ano, não sentaria em uma casa espírita por 5 minutos. Não suportaria. Nem a presença dos espíritos superiores aqui presentes. Não suportam. Nós, aqui presentes, já estamos num estágio avançado, prova disso, nos diz Kardec, no próprio capítulo 3, é a nossa sensibilidade ao mal. Eles diz, aliás, nesse mesmo capítulo 3, Kardec, do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que a grande prova de que nós somos espíritos exóticos, e quando eu li a primeira vez isso, disse, nossa, mas eu sou exótico? Aí eu olhei para a minha roupa, mas acho que eu estou precisando melhorar, né? O visual, será que eu estou muito colorido? O que está acontecendo? Ele está me chamando de exótico. Mas espera, exótico não tem só esse sentido de tão diferente assim. Exótico tem um sentido de estrangeiro, vindo de outro lugar, exilados. E Kardec nos diz nesse capítulo que nós, quando olhamos para essas grandes barbáries, para esses comportamentos ainda tão materiais, tão primitivos, quando nós sentimos grande sensibilidade e dor por isso, é a prova de que nós somos um
dos espíritos exilados na terra. Exóticos, que teimosos, outrora, em outras moradas do Pai, que passaram de fase, nós insistíamos na condição de repetentes e, por isso, precisávamos ser retirados daquela escola que atingiria um outro grau evolutivo, onde nós não poderíamos exercer o nosso ser tal qual nós ainda estamos, e por isso fomos convidados a habitar esse planetinho aqui. 9º ano. O que nos faz, então, ainda que, olhando para os nossos corações, possamos sentir essa sensibilidade diante de tanto mal que nós vemos na Terra, o que nos faz ainda permanecer tal qual nós somos, tal qual somos, e, portanto, onde estamos? São as nossas imperfeições. E onde é que essas imperfeições se manifestam? Quando? Esse é o convite que eu faço a vocês, que nesse momento, claro que aqui, num ambiente, por assim dizer, controlado, pois que nós estamos sob a influência dos nossos superiores, e alguns de nós podem vê-los e senti-los, nós sabemos que nós estamos como que protegidos, até de nós mesmos, motivados e incentivados a que nossos corações se abram, como a bela prece do nosso querido Joaquim, para que nós possamos entender com os nossos corações melhor a palavra de Jesus. Aqui nós não vamos, claro, de maneira tão fácil, identificar e sentir as nossas maiores dificuldades. Mas o convite que nós fazemos a vocês é que vocês, por uns instantes, que pensem naquela situação que mais os tira de vocês mesmos, que faz com que vocês se sintam mal, desconfortáveis, mesmo que não conscientemente. Porque muitas vezes os nossos pensamentos e sentimentos, sem uma análise mais aprimorada, no atual estágio evolutivo que nós encontramos, em que nós nos encontramos, nós não conseguimos identificar exatamente onde estamos errando o alvo. Onde estamos cometendo pecado, errar o alvo. Onde é? Mas fácil é para todos nós sabermos quando erramos o alvo. Porque a lei de Deus está escrita na Bíblia, no Evangelho, Gênesis. Ele insistiu, né? Questão, Livro dos Espíritos, questão, a Rosana sabe. Livro dos Espíritos, questão, onde está escrita a lei de Deus. Questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Quando nós nos desviamos dessas leis de Deus, escritas nas nossas consciências, desde nossa criação pelo próprio Criador, quando nós nos desviamos, nós sentimos aquele desconforto, aquele pesar, ainda que o mal não esteja sendo praticado por nós, mas ainda que estejamos nós respondendo emocionalmente de forma inadequada ou diferente dos ensinamentos e dos mandamentos do Cristo, nós sentimos aquele desconforto. E às vezes nós confundimos esse desconforto que eu estou sentindo é pelo mal que eu estou vendo o outro praticar, ou esse desconforto que eu estou sentindo é pelo próprio desconforto. Será que eu deveria estar sentindo, ao invés de ódio, indignação, quem sabe, compaixão? Ao invés da vontade do revide, o perdão? O convite é que vocês pensem agora. Em que campo da vida de vocês percebem que mais se distanciam de Deus? Que mais se distanciam dos ensinamentos de Jesus? Pode ser diante de uma dificuldade financeira, de algo que se queira conseguir materialmente não se consiga. Pode ser diante de uma doença física, seja ela um simples resfriado.
Já ouviram dizer que tem gente que vira um pouco espinho quando fica resfriado. Qualquer doença, a pessoa sai de perto de mim que eu estou de mau humor, porque eu estou resfriado. Ou mesmo de uma doença mais profunda, mais grave, uma doença degenerativa, quem sabe incurável. Ou quem sabe, ao invés desses estímulos que a vida nos oferece como oportunidade de progresso, quem sabe eu me desconecto de mim mesmo e, portanto, de Jesus, de Deus, do Criador, na minha vida de relação com o outro, que pode ser o pai, a mãe, o cônjuge, o vizinho. Alguém que eu nem tenha coragem de dizer para mim mesmo. Mas quando eu me desconecto, quando eu sinto esse mal-estar, quando eu identifico que eu estou me perdendo de mim mesmo, que eu estou me desconectando de mim, que eu estou agindo de forma contrária aos ensinamentos do Cristo, ou seja, quando é que nesses momentos eu estou sendo mais fiel a mim mesmo do que a Jesus. O barulho da chuva para vocês identificarem esses momentos. Esse barulho gostoso da chuva, né? Essa bênção que nos traz vida. Essa chuva de bênçãos que nós estamos recebendo aqui, não é só a chuva de água do lado de fora, estamos também recebendo a chuva de bênçãos. Todos nós, os nossos superiores, que nos trazem tão profundos ensinamentos missionários de Cristo, que nos ajudam a que mergulhemos em nós mesmos, para que nós tenhamos a consciência de que quando estacionamos, quando não conseguimos o progresso a que todos nós estamos destinados, em identificando esses momentos, nós vamos entender de que não se trata apenas do que nós não sabemos. Não se trata apenas do que nós não sabemos. Trata-se também do que nós sabemos. Por isso, Jesus, tantas vezes, ainda que nos oferecesse o esclarecimento de que ele não veio destruir a lei. Já é o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Mas Jesus reforma a lei dos dons. Não só a lei claramente estabelecida, como a lei de Talião, do rei Hammurabi, que veio até antes de Moisés, que foi utilizada por Moisés, quando nos oferece a verdade de que nos foi dito que amássemos os nossos amigos e odiássemos os nossos inimigos. Eu, porém vos digo, amai os vossos inimigos. O olho por olho, dente por dente, que hoje já se torna uma aberração para nós. Mas que na época do rei Hammurabi salvou muitas vidas, pois que na falta de um membro de uma família, eles exterminavam a família inteira. Olho por olho, dente por dente. O culpado deveria pagar. Era a lei de justiça incipiente no começo, que nos foi ser solidificada por Moisés. Mas essa lei de justiça que nos trouxe Moisés, sem a lei de amor que nos trouxe Jesus, é vingança. É vingança. Onde é, irmãos, que nós caímos? Para quem nós caímos? Quando nós caímos? Não apenas porque praticamos o mal, voltamos a dizer, mas também pelo que sentimos quando nós caímos. E às vezes é tão sutil, às vezes é tão grave. Costumo falar sempre de um amigo que é uma pessoa boníssima. Inclusive, ele é, lá no nosso trabalho, uma espécie de referência à honestidade.
Todas as vezes que as pessoas têm dúvidas sobre que caminho seguir, sobre o que é correto, moral, ético ou não, se houver alguma dúvida, é interessante, eles lembram desse amigo. Eles vão perguntar a ele. Ele não é espírita, mas ele é um grande simpatizante da doutrina espírita. E ele estuda muito. E ele gosta muito de filosofia, de psicologia. Uma pessoa extremamente ética. É uma pessoa muito boa. E as pessoas o têm como referência. Mas não deixe de responder um bom dia para ele. Às vezes estamos distraídos e ele chega, bom dia. Se você não responder, ele passa o dia inteiro triste. E às vezes, algumas nacionalidades com as quais nós interagimos no nosso trabalho são pessoas mais duras, rudes, né? Pessoas mais acostumadas na dureza da vida, pela história do país. E eu lembro que esses dias a gente estava em um navio russo. E aí os russos, eles são pessoas duras. E ele disse, bom dia, em inglês, que a palavra é a língua universal. Ele disse, good morning. E aí os russos olharam para ele e não responderam. Mas foi um olhar tão gelo, sabe? A gente está acostumado, eles são assim. Não é maldade, eles são assim. E eles não responderam. E ele baixou a cabeça e disse, não, faça isso, porque eu já conversei sobre isso. Não se deixe entristecer, é a vibração deles, não a sua. É o comportamento deles, não sei se é uma pessoa tão gentil. Eu já tinha conversado. Eu disse, não faça isso. Ele baixou e disse, não faça isso. Aí ele levantou a cabeça e disse, tá bom, good morning to myself, bom dia para mim mesmo. E deu um sorriso. E salvamos o dia. Ele não passou o restante do dia triste. Em um atendimento fraterno, por outro lado, alguns meses atrás, uma mãe que perdeu uma filhinha de menos de 2 anos, que escapou da sua mão e caiu nas escadas. E ela, com um sentimento terrível de culpa por ter perdido a filha nesse grave acidente, ela tinha rondando no seu coração a ideação suicida. Não porque fosse iludida de que encontraria a filha, ela já sabia que não. Mas ela dizia que não sabia se seria capaz de suportar a dor. E diante desse desafio, no atendimento fraterno, diante da dor absolutamente legítima dessa mãe, conforme nos assevera Kardec, na questão 932 do nosso livro de Espírito, 934, essa dor é realmente legítima, ela nos dizia isso em lágrimas, e nós em oração, por ela, e para que disséssemos algo que confortasse o coração dela. Eis que o anjo guardião dela nos disse, eu preciso que você diga a ela que esse é o padrão de comportamento emocional dela. Há muitas encarnações. E que ela está pensando em tirar a vida como já pensou em outras encarnações, diante de outras dores. E imediatamente pensamos em Jesus. Mas, irmã, na vida só tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Foi isso que Jesus disse? Não foi? Sim ou não? Ela já deu cola para vocês, né? Somos tão pessimistas que eu já ouvi isso dentro de igrejas. Na vida só tereis aflições. Jesus não disse isso. Na vida tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E pedimos a ela que lesse o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que nos lembra que aquele que desanime comete uma falta tão grave quanto a providência divina que se torna indigno do consolo que Jesus nos promete. Meu Deus, mas esse Deus é mau mesmo, né? Já estou passando por um problema, ele ainda vem me abandonar. Nós é que, em assumindo esse comportamento emocional diante das dores, diante das aflições, que é o desânimo,
Nós nos desconectamos do Pai. Nós nos desconectamos do Cristo. Não eles de nós. Vinde a mim. Jesus nos disse, eu irei até vós, vós que estáis aflitos. Vinde a mim. Nós precisamos fazer esse movimento. Então vejam que muitas vezes essas imperfeições nas quais nós caímos não são exatamente a prática do mal em si, mas a nossa resposta emocional diante das oportunidades que a vida nos oferece. Vestidas de aflições, de dores, mas que são verdadeiramente oportunidades para que nós consigamos construir dentro de nós as virtudes que nos libertarão, que nos farão alcançar aquela média mínima que seja, para que nós nos libertemos dessa escola de ensino fundamental e que possamos habitar outras escolas de vida superior, outras moradas muito mais felizes do que essa. Ao invés de nos iludirmos e acreditarmos que numa única geração o planeta Terra se transformará. Quando é Emmanuel, por Chico Xavier, que nos diz que só o período de transformação do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração levará quantos anos mesmo? Quem lembra? 1000 anos. 1971. Chico, Emmanuel. A Terra iniciará o período de transformação em 2057. E terminará esse período de transformação em 3057, quando então será considerado um mundo regenerado. Querem ir para ele? Uma notícia. A vida ainda é material no mundo regenerado. Querem mesmo ir para ele? Ou será que com a bênção da doutrina espírita nós podemos aspirar por mais? Buscar esses padrões emocionais que nos prendem, nos acorrentam a nós mesmos, que não foram construídos do nada, mas do que aprendemos de pais, com as experiências vividas nessa, como nas outras encarnações. As dores pelas quais passamos, as experiências pelas quais passamos, forjaram um padrão de resposta emocional que nos distancia de nossa própria redenção, de nossa própria libertação. E o que fazer para romper com esses padrões emocionais, se quando essas dificuldades que vocês identificaram, cada um de vocês, ou nas pessoas, ou no comportamento das pessoas, ou melhor, no que o comportamento das pessoas provoca dentro de nós, em termos de resposta emocional, ainda que não exteriorizadas, o que eu faço para mudar se é nesses momentos mais críticos é que essas respostas aparecem e quando eu percebo, eu já me pego sentindo que não deveria. Eu já me pego pensando no que não deveria. Eu já me vejo distante do Cristo e de tudo que eu aprendi. Por quê? Por isso dissemos que a doutrina espírita não está apenas para nos ensinar mais, mas para nos mostrar o que precisamos desaprender. Reformar. Eu, porém, vos digo, aprendestes o que foi dito, eu, porém, vos digo. E então, irmãos, é quando Jesus nos diz, aquele que tem e guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. E quem ama Jesus, vivencia Jesus. De que Jesus estava falando? De nosso sentimento. As nossas emoções, sejam elas raiva, tristeza, ódio, essas emoções são uma camada mais superficial de nossa resposta, mas que são alicerçadas no nosso ser, na profundidade do nosso ser, no âmago de nosso ser,
que são os nossos sentimentos. Por isso, Jesus nos convida a amá-lo. Essa é a chave. É o conhecimento de Jesus. É o estudo da doutrina espírita, cuja esta casa nos oferece maior profundidade em diversos grupos de estudos. É o conhecimento de Jesus mais aprofundado, especialmente guiado por estudiosos mais experientes, que comparecem e são inspirados também pelos nossos superiores do plano espiritual, sempre. É o estudo mais aprofundado que vai nos fazer compreender o que pode Jesus nas nossas vidas. Quando nós damos a oportunidade de exercitar mentalmente aquilo que aprendemos na casa espírita, nos estudos do nosso Evangelho, do Pentateuco, do Livro dos Espíritos, da Gênesis, do céu e inferno, quando nós estudamos com os nossos corações abertos e temos a vontade, nos utilizamos a nossa vontade de exercitar esses ensinamentos, quando nós exercitamos na nossa vida cotidiana e sentimos a alegria da vitória sobre nós mesmos, nesses momentos de crise que vocês identificaram agora há pouco, é quando nós começamos a amar mais Jesus. Porque é quando nós percebemos o que pode Jesus nas nossas vidas. E em desenvolvendo esse amor, que ele convida Simão Pedro 3 vezes a declará-lo: Simão, tu me amas? Simão, tu me amas? Simão Pedro, tu me amas? Para que ele lembrasse no momento da crise, quando o galo cantara, e ele já havia negado ao Cristo 3 vezes, ele lembrasse das perguntas do Cristo. Simão Pedro, tu me amas? E nesses momentos, lembremos-nos nós, Joaquim, de Jesus. No momento de crise, nesse que você pensou, Joaquim, de maior dificuldade na sua vida, tu me amas? A quem então, Joaquim, serás fiel? Serás fiel a ti mesmo, a somatória de tuas experiências, das tuas dores, e agirás conforme vens agindo há tantas encarnações? Ou, Joaquim, manifestarás o teu amor por mim e agirás tal qual eu te ensinei? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer, em identificando os nossos momentos de maior dificuldade. É essa pergunta que nós precisamos fazer. Somos fiéis a Jesus? Ou guardamos a nossa fidelidade para as nossas próprias imperfeições? Somos fiéis a Kardec? Tão importante. Um dia, depois de tanto receber instruções e de tanto perguntar a ele, ao meu superior, que fala através do meu filho para que eu possa escutar, porque ele está a alguns degraus, alguns anos de luz na minha frente, e muitas vezes eu não consigo entendê-lo. E ele vem pelo meu filho hoje e me diz, mas um dia eu consegui ouvi-lo melhor com a ajuda do filho. E eu disse a ele, quando o senhor vai dizer o seu nome para mim? Porque eu gostaria de chamá-lo pelo nome. E ele então disse, você já me perguntou tantas vezes? Eu disse, sim, porque fará bem ao meu coração dizer o seu nome. Todas as vezes que possamos conversar, que necessitemos conversar. Então ele disse, então escreva, meu filho. Eu disse, pode ser no celular? Porque a gente não escreve mais, né? Posso digitar? Pode, meu filho. E ele então disse, anote, o meu nome é um espírito espírita. Mas o senhor disse que quer me dizer o seu nome. Ele disse, então, meu filho, é para que você lembre, diante da tarefa que precisamos realizar, é para que você lembre o tamanho da importância de nossa fidelidade ao codificador, a Allan Kardec.
João, capítulo 16. Tenho ainda muitas coisas a vos dizer, mas agora vós não podeis suportar. Mas virá o Espírito de verdade e vos ensinará todas as verdades, porque não falará de si mesmo, mas me glorificará. É Jesus falando da doutrina espírita, nos dizendo que a época de sua passagem ele não poderia dizer tudo, porque nós, na época, não poderíamos suportar, mas que em João 14, ele nos lembra que pediria ao Pai e ele enviaria um outro Consolador, que ficaria conosco para sempre, significando dizer que não seria um ser humano, não seria alguém encarnado, pois que ele mesmo, em não podendo falar de forma figurada, sabendo que estaria conosco para todo sempre, se referia realmente a uma doutrina dos Espíritos. Vejam o tamanho da oportunidade que nós temos, todos nós, nas nossas mãos, que é ter a doutrina espírita nas nossas vidas. O qual nós precisamos estudar para fazer jus a essa oportunidade, assumir a responsabilidade de receber a doutrina espírita nas nossas vidas, para finalmente alcançarmos a nossa redenção e libertarmos-nos de nós mesmos e dessa vida primitiva chamada vida material. Fidelidade a Jesus, caminho único para o Pai Celestial. Fidelidade a Kardec, que nos trouxe a terceira revelação, que é o exercício à lei da caridade das duas outras revelações. Moisés e Jesus estão presentes na doutrina espírita, na vivência do amor que Jesus nos ensinou. Fidelidade a nós mesmos, porque depois que conhecemos a doutrina espírita, não seremos mais fiéis a nós mesmos. Naqueles momentos em que nossas imperfeições se fazem mais presentes, os momentos de crise, fiéis ao nosso novo eu. Esse que vai sair daqui hoje, dia 4, né? 4 de junho de 2025, ciente de que precisa ter na sua vida, como norte, aspirações nobres. Mola propulsora essencial do progresso do ser humano. Aspirações nobres. Se deixarmos a vida nos levar, a vida leva eu, nós permaneceremos tal qual somos hoje. Porque sem a consciência de que precisamos ter realmente essa aspiração a sermos fiéis a Jesus, a Kardec e aos nossos novos propósitos, que tenho certeza serão estabelecidos de forma mais consciente, mais segura, mais clara, a partir de hoje, sem essa fidelidade a Jesus, a Kardec e a nós mesmos, nos apresentaremos em uma próxima encarnação, ainda nesse mundo inferior, na condição de alunos repetentes, conforme nos assevera Kardec no item 26 e 27 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4. Que sejamos, todos nós, iluminados pelo nosso querer, que sejamos abençoados em nossos propósitos de libertação, e que essa doutrina libertadora possa, nesse dia de hoje, nos tirar aqui da Sociedade Espírita Renovação, renovados, com o tamanho, com a consciência do tamanho de nossas responsabilidades em termos sido trazidos aqui, nessa casa abençoada de luz e de transformação. Que Jesus abençoe-nos a todos, aos nossos propósitos, que Ele permaneça conosco, de retorno aos nossos lares, nos oferecendo a oportunidade de exercitarmos de todos os seus ensinamentos e mandamentos
em todos os instantes das nossas vidas. Possamos encontrar-nos outras vezes mais aqui para buscarmos ao Cristo novamente. Agradecemos ao nosso querido Armando pela sua maravilhosa mensagem, pela palestra esclarecedora que nos faz refletir sobre a importância e a grandeza da doutrina espírita, né? Que nos atribui a responsabilidade do crescimento moral e espiritual a cada um de nós, tendo a orientação primeiro de Deus, depois de Jesus, de Kardec, e hoje da doutrina espírita como um todo, dando-nos a trajetória a cumprir para que cresçamos, dependendo única e exclusivamente de cada um de nós. Muito obrigado, Armando, pelo seu trabalho, pela sua palestra. Eu só quero esclarecer, uma vez que ele fez uma referência rápida, que profissionalmente o Armando é piloto de navio, lá em Belém. Por isso que ele se referiu aos russos na sua palestra. Então, trabalha lá, mora aqui, a família mora aqui, e ele fica uma temporada lá, outra aqui, mas sempre trabalhando pela doutrina espírita. Não, garoto? Queremos lembrar que a Casa disponibiliza diversas outras atividades, às terças-feiras, sob orientação da nossa Rosana, o Grupo Caritas, principalmente de senhoras que trabalham na confecção de enxovais e outras peças de costura, principalmente, ou de trabalhos manuais, além de estudarem o Evangelho às terças-feiras à tarde. Além disso, há outros grupos de estudos às terças, quartas e sábados. Quem tiver interesse, é só esclarecer na secretaria, fazendo inscrição ou orientação sobre esses grupos. Além disso, aos sábados, às 17h30, temos o plantão do passe na Casa da Frente, das 17h30 às 18h30, além do atendimento fraterno também nesse horário. Vamos então encerrar a primeira parte, em seguida passaremos aos passes, pedindo que os que vão tomar o passe, por favor, aguardem em seus lugares, que todos serão chamados. Vamos orar agradecendo a Jesus pela oportunidade do estudo da noite, da palestra esclarecedora, estimulante, orientadora para cada um de nós, valorizando a missão divina da doutrina espírita, que nos inspira, nos orienta e nos conduz na direção do Mestre Jesus através das nossas melhores ações. Que sejamos capazes de refletir e buscar nas leis divinas, explicadas por Jesus e explicitadas mais ainda por Kardec, a melhor maneira e única maneira de crescermos espiritualmente e atingirmos o objetivo que nos trouxe a este mundo. Que o Mestre nos oriente no retorno aos nossos lares, que assista aos nossos familiares por acréscimo da sua misericórdia, e que a sua presença se faça entre nós e em nossos corações hoje e sempre. Que assim seja.